Rádio. A rádio oficial de quem investe. Alô, Bruno Mazzoni, nesse Expresso da Manhã especialíssimo, meu parceiro. Em um excepcional horário hoje, você conversando conosco para aprofundar alguns dos recados que o mercado de futuros já está nos passando. Vamos inverter a ordem, vamos abrir os trabalhos falando justamente de Dolfut e de Indifut, Brunão, se você me permitir, porque o Ibovespa Futuro está com um claro viés altista, 2,59% de ganho, agora são 113.790 pontos, a moeda americana caindo 2%, R$ 5,321. O que os seus gráficos revelam nesta digestão que o mercado de futuros está fazendo do primeiro turno das eleições 2022? Diga aí, Bruno. Bom dia, Léo, bom dia, Diegão, Geminha também. Lindo! Poxa, parabéns, Gui, tava ouvindo o seu trade, sensacional, meus parabéns, muito legal mesmo. E, bom, Léo, tô com o gráfico do Dolinha já colocado para vocês, pessoal. Bora. Uma excelente queda, o Gui já falou, gap é muito chato, porque só grandão como ele, né, só tubarão ganha dinheiro. Então, nesse momento, pessoal, é a sardinhada que tá fazendo esses trades, então tem pouca oportunidade pós-abertura. O prêmio realmente ficou com quem se posicionou, então, de novo, Gui, muito mais difícil ser trader do que analista, minha vida é muito mais fácil que a sua, parabéns, porque para esse risco, esse retorno, só se posicionando no final de semana. Agora, nesse primeiro horário, pessoal, estou com o gráfico do Dolinha aqui para vocês, eu creio que ele, com certa até facilidade, venha no 5,357, tá? Seria ali a primeira treta para essa compra desse super gap, tá? Quanto mais ele ultrapassar até sexta-feira, pessoal, eu acho que as eleições vão trazer um vento para o norte, tá? Sexta-feira é o grande dia dessa semana aqui, payroll, aquela coisa toda. Então a gente deve ter o Ibovespa beijando ali o 116.930, tá? E certamente estabilizando, pelo menos esse é meu cenário. E o dólar deve não passar os 5,39 de jeito maneira, tá? Então é com esses 4 pontinhos aqui que eu vou trabalhar como máxima para a semana. E aí, sexta-feira, se o payroll vier porrada para cima, né, com muitas vagas abertas, a gente perde um pouquinho o trade eleitoral a se mexer junto com o Globo. Para baixo, se eu errar, o dólar nem for ali para o 5,357, pessoal, tomem cuidado, se fechar a primeira hora acima do 5,318, ele é aquele cara bipolar, né, então ele se transforma num suporte, tá certo? Se fecharmos abaixo, já é a resistência, tá? Para uma primeira parada, a gente abriu em um dos pontos já, no 5296, então 5296, 5291 pode ser a treta dos compradores aqui, né? Tem um pouquinho de suporte. E aí, fechando abaixo o dia, principalmente, né? Se nós fecharmos abaixo do 5291, o pessoal abre aí para a gente caminhar para bons pontos aí no 5235, 5204, 5188,5. Tá? Só tome cuidado com essa primeiro horário. Eu acho que o Gui já falou muito bem. Quando tem esse gap muito forte, eu passo para o índice já para agilizar para vocês aqui do Expresso da Manhã. Quando o gap é muito forte, pessoal, os profissionais, vamos dizer assim, né, o dinheiro gordo mesmo só entra com o à vista. Tá? Então esperem aí a abertura do à vista, que vai vir mais um fluxo, mais pessoas vão ficar bem informadas sobre os resultados das eleições. De novo, a diferença é muito pequenininha, os dois candidatos então vão marchar com muita força para o centro. O mercado adora isso, tá? Então tanto faz um candidato ou outro que vença, os dois vão ter que ceder muito para o centro e isso é positivo para os ativos de risco. Então o índice, pessoal, um pouco mais volátil, ele pode, na minha opinião, ter a sua primeira grande parada, olhando para a semana, no 111.120. Tá? Ali, para mim, é uma grande parada, 111.250 também. Tá? Então não se frustrem caso esse gap seja fechado natural. E para cima, diversos pedágios curtinhos. Então, se subir, deve ser de escadinha a partir de hoje, devido a esse gap gigantesco que precifica aí quase que uma volatilidade de uma semana inteira. Então, vamos lá, 115, os fortes aqui, o pseudo fortes, 115.465, 115.695. E aí, os principais ficam na casa dos 116, máxima do mês passado, já estamos em outubro, né? 116.905, 116.935, tá? Seria ali até onde eu acho que a gente pode surfar esse trade pró primeiro turno das eleições. Léo. Às 9h13, e o Bruno resumiu bem, é justamente a moderação que a eleição já concretizada, finalizada do Congresso Nacional impõe a quem quer que seja o presidente da República
que já deixa os mercados mais aliviados, em especial o mercado brasileiro, eu digo os mercados, me colocando no lugar de gestores e investidores estrangeiros que olham para o Brasil, mas o mercado brasileiro em especial. É um tom de moderação que é imposto, é obrigatório ao presidente Lula num eventual retorno ao Palácio do Planalto e um tom muito confortável para Bolsonaro, que já asfaltou ao longo dos últimos anos a sua relação com o Congresso Nacional, cujo desenho foi muito parecido com esse. Nós tivemos um cenário centro-direita confirmado pelas urnas neste primeiro turno. O Bruno passeia por isso que a leitura do mercado está sendo positiva. Bom, vamos dar sentido aos sinais sonoros que nós vimos acumulando nos últimos minutos. A moeda americana baixou ou perdeu o fôlego do viés de baixa na intensidade com que vinha. Agora o recuo é de 1,64%, R$ 5,339. O Indifut está subindo 2,7% a 113.890 pontos, ou seja, nós tivemos um dólar perdendo parte do fôlego de queda e o Ibovespa Futuro perdendo parte do fôlego de alta. Já volto com você, Brunão, para outros destaques, aí você fica à vontade para ir para as commodities ou então para os Estados Unidos. Antes, deixa eu repercutir primeiro com o Guilherme Cunha e na sequência com o Felipe Corleta outros fatos importantes para a gente digerir o que foram as eleições no primeiro turno delas. Gui, essa perda de fôlego do viés baixista da moeda americana, que já chegou a cair mais de 2,3% e agora caiu 1,6%. Preocupa, assusta? Como é que você está monitorando tudo isso, Gui? Bora, Léo, obrigado. Agora menos emocionado. Eu volto agora no meu eu interior e nós vamos ter esse arrefecimento dessa queda porque o mundo está azia, né? Eu fiquei basicamente acordado todo o período, acordando e vendo a abertura do EWZ e também do DXY. Então o EWZ, depois que passou dos 3%, confirmou a veracidade ali do gap de alta depois das eleições, do primeiro turno, mas o dólar, o DXY não arrefece, né? O DXY, eu cheguei aqui no TC com uma alta de 0,20%, então é natural que nós tenhamos essa pressão aqui no dólar, porque nós temos esse evento que é o pós-eleições, mas ele vai subir, muito provavelmente vai buscar o 5,399 para que depois ele possa ganhar uma força vendedora. Por isso que a gente chegou a comentar que o gap era meio que óbvio, né, devido ao peso da abertura do mercado de futuros de índice, mas ele não vai ficar caindo numa linha reta hoje não, porque a gente tem o mercado americano abriu muito feio, depois ele se recuperou, tem essa movimentação na Europa que está muito azia, então o DXY ele vai continuar ganhando uma força significativa e vai fazer um preço aqui no nosso câmbio. Caso nós não estivéssemos com esse cenário externo e macro tão apertado, aí sim a gente flagraria um dólar abaixo de 5,30 hoje e teríamos um dia histórico com mais de 200 pontos para baixo. Mas como o universo está com uma versão a risco, não vai ser aqui que a gente também vai destoar tanto devido a esse primeiro turno. Então tem que ter muita responsabilidade no day trade hoje, porque é muito difícil operar o day trade para quem realmente comprou risco de um dia para o outro. Gui, responde essa aqui da Michele Santos, que fala da Vila Mariana. Ela pergunta: Guilherme Cunha, você fez parcial ou tá carregando toda a posição desde a abertura? Zerei tudo. Já no começo. Zerei tudo na abertura, tanto o dólar quanto o índice, exatamente por causa dessa divergência aí do gap. Estou zerado, estou líquido em futuros, não faço mais nada na data de hoje. Só depois das 16 horas com o fechamento do ajuste diário, daí a gente entendendo para onde o mercado conduziu. Aí sim! Agora o sorriso ganhou ainda mais sentido. Te devo almoço, viu, Leozinho? 2, na verdade. Agora. Tá certo. Às 9h17. Felipe Corleta, outros fatos para você digerir e apreciar junto conosco aqui. Na sequência, o Bruno Mazzoni nos leva para outros gráficos da vida. A eleição trouxe outros pontos. Um deles foi o de São Paulo, onde o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, apoiado por Bolsonaro, saiu na liderança e vai disputar o governo do estado com o petista Fernando Haddad num segundo turno e um desdobramento que coloca fim aos governos tucanos no principal colégio eleitoral do país. O Rio Grande do Sul também trouxe um quadro inesperado com Onyx Lorenzoni, outro candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, emergindo das urnas à frente da disputa. Ele vai enfrentar Eduardo Leite, do PSDB, no segundo turno, no limite. As sondagens indicavam vantagem de Leite na corrida e as urnas não confirmaram nada disso. Para além, o PL, partido de Bolsonaro, elegeu a maior bancada tanto na Câmara quanto no Senado. Cristiano Noronha há pouco destacava. Na Câmara, o Partido Liberal terá 99 cadeiras, a maior bancada de um partido nos últimos 24 anos.
No Senado, o PL vai ter 14 membros. A Federação Brasil, que une PT, PCdoB e PV, terá 80 deputados e o PT terá 9 senadores, 2 a mais que em 2018. Coleta. Bom, vamos lá. Sobre Tarcísio, acho que foi espetacular os votos que ele conseguiu angariar. Agora vai ser um segundo turno super polarizado. E o Colégio Eleitoral de São Paulo, ele vai com os padrinhos e, assim, o segundo turno em São Paulo é o segundo turno nacional, né? Então a gente vai ver realmente essa polarização e um debate muito forte, com o Tarcísio tendo potencial de trazer mais votos aí para o presidente Bolsonaro. Rio Grande do Sul, muito emocionante, pleito do Rio Grande do Sul ontem, né? O Eduardo Leite passou para o segundo turno com 2.000 votos a mais do que o Edgar Preto do PT. Agora, ninguém que votou no Edgar Preto vai votar no Onyx Lorenzoni, né? Então a gente deve ter um ganho de uma transferência quase que integral dos votos de Edgar Preto para Eduardo Leite, colocando Leite aí como favorito a uma reeleição lá no Rio Grande do Sul, né? Sobre a questão do Congresso, eu acho que é um ponto muito positivo. Por um lado, se Lula ganha pela moderação, por outro lado, se Bolsonaro ganha porque ele vai ter um Senado mais agradável a ele. A gente lembra como foi difícil a relação entre o Executivo e o Senado ao longo desses últimos anos, né? Especialmente com a Câmara aprovando tributária, a Câmara aprovando várias coisas, isso travando, sendo engavetado no Senado Federal. Então, no caso de uma reviravolta de um Bolsonaro eleito, ele pode ter um trânsito mais saudável em todo o Congresso Nacional, especialmente no Senado. 9h20, Bruno Mazzoni, o seu destaque, para qual gráfico você nos leva agora, no momento em que a moeda americana recua 1,78%, R$ 5,333, o Indifut sobe 2,88%, 114.110 pontos, e a curva de juros está enxugando o prêmio em até 26 pontos base, dependendo do trecho da curva. É você, Bruno Mazzoni! Vamos lá, Léo, vamos falar do papo que não é o foco nosso hoje, tá? Mas querendo ou não, pessoal, acho que quanto mais a gente invade a semana para sexta-feira, se aproxima de sexta-feira, mais a gente volta a falar, como o Gui já comentou, do único ativo que frustra a gente pró-norte, né? Que o Ibovespa suba com mais força. Tem duas coisas que podem ser âncora para o nosso Ibovespa continuar esse gap que foi aberto hoje, né? Uma é o DXY, ou seja, o dólar ainda muito forte, intensificação do conflito Rússia e Ucrânia, o mercado ainda não vê oportunidade em outros ativos, assim não o dólar. Então, o DXY, pessoal, aqui eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V para vocês nas ondas de alta aqui, e nós estamos no pico dela. Então, sim, para quem gosta de passar um pouquinho de gastrite, comprar um pouquinho de Eno, investir na Ipera, na Hype 3, é um bom momento para você ficar olhando aqui parte vendedora para o DXY, porque ele completa um super ciclo aqui de 2 anos, de 2014 a 2016. Se a gente plotar ali desde 2021, que foi essa alta, dólar Brasil forte de 2018 para cá, dólar mundo forte de 2021 para cá. Então, nós teríamos aí mais um ano ou 6 meses de dólar ainda forte, se comparado com o último ciclo no mundo, né? Bom, mas é um momento para se olhar para o dólar com menos força para o norte, porque eu acho que deve ser um problema, inclusive, de formuladores de política norte-americanos, esse dólar tão forte. Mas ele ainda está forte, tá bom, pessoal? E se o payroll vier nas alturas, ele vai bater os 115 mil e até indo para os 118. Então já ultrapassou os 110, e o 110, que era meu alvo final para ele, acaba sendo suporte para esse mês aqui. Então a gente vai ter que olhar, pessoal, pós-esfriamento aí das eleições, depois do dia 30 de outubro, a gente vai ter que ficar torcendo para esse cara cair, porque a correlação é bem ingrata nesse momento. Dólar para cima, commodities empurram para baixo. Quem dá o ar da graça hoje é o petróleo, por causa da reunião do OPEP aí, que deve restringir a produção. Tá? Curva de juros americana descansando, assim como está os preços. Então, a análise técnica acaba ajudando um pouquinho também com essa oferta e demanda, comportamento. Eu espero, e até estatisticamente, outubro é um mês de se achar fundo nas bolsas americanas. Setembro é o pior mês do ano estatisticamente, outubro acha esse fundo. Mas, por fim, bem verdadeiramente, deve ficar bem lateralizado no mercado americano, o pessoal perdendo cada vez mais aqui, né, o brilhantismo, o protagonismo nos nossos morning calls, a não ser nos dias de dados, CPI, PMI e payroll. Ou seja, sexta-feira é um dia para a gente olhar o S&P se movimentar de verdade. Tá? Enquanto isso, no mundo das commodities, positivo para a gente aqui, tá?
o petróleo subindo 4%. Por que eu falo que é positivo? Ele só azeda, né, de repente, aí, nesse mês aqui, se ele passar pré-dia 30, né, se ele passar dos $100 de novo, né, tá nos 83, 84, passar dos $100 de novo, pode ser que a Petrobras venha aí com um tipo de reajuste, isso gere um certo atrito, tá? Mas não vejo hoje como um dia negativo no petróleo, super positivo, ele até os 94, os 95 ali, eu vejo como natural, se a OPEP realmente cortar a produção, no dia do corte ele volta a cair, né? Sempre vai comprando no boato e no dia que acontece tem aquela realização. Então nada mudou, petróleo segurando nesses preços, eu imagino que ele segure mesmo, porque até o tio Sam já falou que vai comprar nessas faixas do 80, 85, refazendo a sua reserva estratégica. O minério de ferro, pessoal, hoje cai, tá? E chegou a cair bem mais, só que tem um problema o minério de ferro, é feriadão semanal na China lá. Tá? Então, apesar do minério de ferro cair, hoje a Vale não deve desapontar. Tá? Eu espero que a Vale não desaponte, tá? Por isso que é importante olhar a abertura de hoje, porque a gente vai ter, caso a Petrobras com certeza confirmar uma super alta, mas caso a Vale também venha, pessoal, em uma alta interessante, tá? Não tem como nós vendermos o Ibovespa, principalmente entre 10 e 10,5. Aí sim, depois dessa primeira paulada, como foi no Futuros, vai ser no mercado à vista logo na abertura. Pós-almoço, ou muito próximo ali das 11 em diante, a gente começa cada vez mais essa semana e andando em direção a dados americanos e andando em direção ao externo. Tá? Mas por hora, Léo, já até falei Estados Unidos e commodities, paro por aqui para você colocar alguma coisa. A única coisa que eu tenho para adicionar, Léo, pois não, até invadindo você aqui, desculpe, é só a curva de juros, rapidinho, pessoal. Claro. Nossa curva de juros aqui, dentro do cenário que a gente imaginava, ela se manteve, então, entre 11,75 e Ibovespa ali em 106 máximo, tá? E agora arruma para 11%, curva de juros longa, 2028 eu estou usando, tá? Eu não acho que até dia 30 a gente vem para o verde, tá? Ou seja, 10,50, tá? Isso aqui para o verde seria ali um Bolsonaro eleito, o mercado já vai cada vez mais escolher esse cenário para fechamento de curva de juros. Não acho que isso vai acontecer até dia 30. Então, bem tático, pessoal. O mesmo movimento de setembro, eu imagino para outubro do Ibovespa. 116, toma pancada de venda lá, não consegue ter muita facilidade de passar. Então, quanto 106, 108 ali, saia fora vendedor, porque ali é comprador para esse acúmulo do trade de novembro, né? Das eleições do dia 30 e já entrando em novembro. Aí sim, tá? Para o nosso rally natalino com direção definida. Tá certo, Bruno Mazzoni, meu parceiro, super obrigado. A gente volta a conversar na faixa das 10. Valeu pela organização das ideias aqui. Um abraço, Brunão, até mais tarde. Valeu, Léo, até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.